Daniela, boa noite aí a todas, a todos que estão nos acompanhando. É uma honra aqui, né? Já é satisfação. Gostaria de agradecer à Ablus, Associação de Lojistas Satélites, por essa oportunidade, né, de estarmos falando de um tema tão atual, né, tão importante e impactante, né, em diversos nichos aí, em diversas operações, certo? Que não se aplica somente ao varejo, que é o nosso objetivo aqui. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Vou tentar o máximo possível evitar o juridiquês, tá? Nós sabemos aí muitas pessoas aí já estão acompanhando, né, processos de adequação aí internos na sua empresa, ou são do âmbito jurídico, ou são aí empresários, e tem que lidar diariamente com o nosso juridiquês quando estamos nos referindo a LGPD. Mas a gente tem que saber já que alguns conceitos a gente não consegue fugir, mas vamos tentar aqui sempre passar um pouco do nosso conhecimento, né, compartilhar um pouco aqui, ter essa troca tão boa de conhecimentos, mas aí que evitando o juridiquês sempre de uma forma mais objetiva possível. Tá, pessoal? É um assunto aqui, introduzindo, né, já a nossa conversa, é um assunto que tomou e vem tomando uma relevância cada vez maior, né? Vários eventos trouxeram esse tema, trouxeram essa relevância. Então, nós tivemos aí uma pandemia, né, uma grave crise aí de segurança na saúde, e que trouxe, por exemplo, o home office, acelerou várias atividades no digital, né? Acelerou o e-commerce, acelerou diversas ferramentas digitais e trouxe aí diversos na mídia, né? Ataques ou supostos vazamentos de dados, como estamos acompanhando até recentemente, até ontem, né? Teve aí de uma famosa franquia um ataque, um suposto vazamento de dados. Então, a cada notícia que nós vemos na mídia, a cada novo tema, isso também traz uma certa relevância, tá? Relevância porque agora, com essa nova lei, as empresas podem ser, né, responsabilizadas pela utilização errônea, equivocada ou ilícita de informações pessoais. Então, nosso objetivo aqui hoje é trazer um pouco desse conhecimento, né, ter essa troca aqui de informações, trazer um pouco da nossa experiência prática, né, aqui no nosso escritório, no Servir Advogados, lidamos aqui nessa área de proteção de dados, lidamos aqui com implantações, né, de projetos de adequação de empresas, principalmente varejistas. Então, trazer um pouco dessa vivência para vocês também, né, o que muda ali, às vezes, no ponto de venda físico, né, o que a gente pode observar em um processo seletivo, né, o armazenamento de informações, tanto físicas quanto digitais, alguns cuidados. Então, vamos tentar passar aqui uma visão desde o ponto de vendas, desde ali cuidados no financeiro, cuidados no RH e ali marketing, né, prospecção. O que muda agora nessas ações de prospecção para novos clientes, né? Atividades aí sensíveis que vão ali no calcanhar da empresa. Então, desde já agradeço, Daniela, e aqui eu encerro a minha pequena apresentação. Legal. Eu vou fazer algumas perguntas para o Dr. Lucas para a gente esquentar um pouquinho o nosso bate-papo e ao final a gente vai abrir para algumas perguntas, mas no meio da conversa, dentro do chat, se o pessoal for perguntando, a gente vai intercalando também para a gente interagir com o público, tá? Dr. Lucas, fala para a gente o que é exatamente a Lei de Proteção de Dados, qual o objetivo dela e se as empresas estão proibidas de coletar informações pessoais. Ótimo. Então, Daniel, aqui eu acho que essa pergunta já responde aqui muitas dúvidas, né, dos nossos ouvintes, porque realmente, né, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Tá vendo na mídia, né, está em todas as redes sociais, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas essa lei, vamos lá, ela nasce de um contexto em que agora, né, nessa nossa década, os meios digitais, né, sistemas informatizados, eles passam a ser cada vez mais, né, inerentes ao nosso cotidiano. Então, as empresas passam cada vez mais a introduzir ferramentas digitais, né, nas suas atividades e começam também com uma coleta de dados, né, a utilização de dados para promover produtos e serviços. Então, ou seja, coletar dados passou a ser, né, agora uma atividade essencial.
é essencial para a produção de novos produtos, desenvolvimento de novos produtos e até conceder novos serviços. A gente sempre fala aqui, né, personalizar o serviço para o consumidor. Mas para que eu consiga personalizar esse serviço para o consumidor, eu preciso partir de uma análise de dados daqueles consumidores, daquele perfil, desenvolver um perfil. Então, eu sempre parto de uma análise de dados para que eu consiga produzir um novo produto. Então, esse cenário, pessoal, isso não é um cenário do Brasil, é um cenário internacional, correto? Isso levou ao Big Data, né? A uma busca desenfreada por informações pessoais. E isso, com o tempo, vem gerando, né, uma série de riscos à privacidade das pessoas, né? Porque a utilização incorreta dessas informações, né, o armazenamento incorreto, pode trazer uma série de riscos, né, de fraudes, correto? Fraudes bancárias, de pessoas que se passam por outras ali e acabam gerando danos na área civil, na área penal, trabalhista, correto? Então, além de gerar vários riscos, essa coleta desenfreada por empresas, nós temos aqui um cenário, certo? Que a busca desenfreada desses dados pessoais trouxe agora essa necessidade de ter legislações cada vez mais claras sobre como as empresas devem manusear essas informações para garantir um mínimo de segurança. Então, só resumindo aqui diretamente, né, o objetivo da lei. Então, nós temos como um objetivo muito claro é sempre trazer um mínimo, né? A gente está lidando com um mínimo, uma lei geral, o próprio nome de lei é geral, né? É o mínimo de o quê? De tentar trazer um pouco de autonomia para aquelas pessoas, para os cidadãos, nós mesmo enquanto pessoas físicas, um pouco de autonomia, um pouco de transparência, né? Sobre como as empresas lidam com suas informações, o que elas fazem, né? Com os dados. Então, toda a ideia por trás da LGPD é trazer um pouco de transparência, um pouco de autonomia. E isso é que a doutrina já coloca autodeterminação informativa, né? Ou seja, eu saber, na hora que eu estou dando meu dado ali em um cadastro, no Fale Conosco, na hora que eu vou ali até a loja e faço um cadastro, né, naquela loja, eu tenho que saber o que ela vai fazer, né? Se eu vou receber mailing, se eu vou receber uma lista de transmissão, se esses meus dados vão ser compartilhados com outras empresas para fins de marketing, por exemplo, ou transporte daquela mercadoria. Então, eu tenho o direito de saber. Então, todo o objetivo da lei é isso, tá? Então, se tem a dúvida que aí vem a indagação, correto? Então, é uma lei de proteção de dados. E agora? Está proibido? É proibido o tratamento, né, a coleta, a utilização, compartilhamento de dados pessoais? Não é proibido. Tá? O que a lei traz é uma certa regulamentação. Então, para que eu colete uma informação, eu preciso atender a um uso justificado, eu preciso justificar, tá, essa coleta, e eu tenho que atender alguns princípios, como a finalidade, a segurança, a transparência. Tá? Então, esse aí é algum dos principais princípios da lei. Então, é isso de uma forma bem resumida, ou seja, a empresa não está proibida de coletar aquela informação, mas ela precisa de um uso justificado. E aí nós caímos como que eu justifico, né? Como que eu faço uma coleta segura e me certifico que eu estou fazendo de uma forma segura? Ora, a lei coloca 10 hipóteses, né, de uso justificado dos dados pessoais. Eu posso coletar sob o consentimento, certo? Consentimento aí é a mãe, né, do uso justificado de dados. Mas essa lei, ela traz outras hipóteses que até são mais fáceis, vamos dizer assim, na prática de serem aplicadas do que o próprio consentimento. Então, a gente vamos ver aqui que muitas das atividades não vão utilizar o consentimento. O consentimento ele vai por último agora, né? Primeiro você verifica se você consegue encaixar em uma execução de contrato, que é um uso justificado, certo? Uma execução de contrato, uma obrigação legal, uma segurança fraudes, proteção à saúde, à vida. Então, 10 hipóteses aí, tá? Que justificam a coleta, o uso dos dados pessoais, tá? E o consentimento é só mais uma delas. Então, na prática, pessoal, quando um cliente vai até a loja e firma ali uma compra, né, está comprando um produto, por em determinada ocasião, vai ser necessário que eu colete alguns dados daquela pessoa, correto? Então, por exemplo, numa compra e venda que eu estou fazendo ali por telefone ou por WhatsApp, é necessário que eu colete algumas informações pessoais, como nome, como aquele próprio telefone que você está conversando, informações bancárias, correto? Informações do endereço dela para eu fazer a entrega do produto. Eu preciso pedir o consentimento para ter essas informações? Não preciso. Está dentro de uma
relação de compra e venda, tá? Então, isso já tem uma justificativa legal. Agora, algumas outras a gente vai ver que é mais complicado. Os processos ali precisa de uma análise ali jurídica, algum termo, algum aviso de privacidade. Mas em tese é isso, tá, pessoal? Essa lei não veio para proibir, tá, o tratamento de dados. Veio para trazer aí um pouco de segurança jurídica e formalizar esses processos, certo? E garantir o mínimo de segurança, que a empresa, então, adote meios técnicos, né, e administrativos. Então, meios técnicos, o antivírus, correto? O firewall das máquinas, e administrativos, controles de acesso, correto? Todo colaborador tem que ter aquele acesso àquele banco de dados, aquele sistema do financeiro, todos têm que ter o acesso? Não. No comercial, todos têm que ter acesso àquele banco de dados do comercial? Então, meios técnicos e administrativos para garantir a segurança daquelas informações. Tá? Então, o objetivo, no geral, é esse. Daniel, espero que eu tenha respondido um pouco a sua pergunta. Ainda um pouquinho, ela entrou em vigor no ano passado e em agosto desse ano a gente está falando da validade das penalidades, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. A gente sabe que a lei são muitos detalhes que a gente tem que se atentar, né? A gente acaba tendo ali no dia a dia os cookies, quando você entra numa página, no Instagram e tudo mais, mas tem N coisas relacionadas com a LGPD que a gente vai falar um pouquinho aqui das outras áreas, mas se não cumprir com tudo que está lá dentro desse detalhamento, quais são as penalidades? E a partir de quando vai entrar essa fiscalização? Isso mesmo, Daniela. A lei entrou em vigor em setembro, né, de 2020, dia 18 de setembro de 2020, mas sobre o conteúdo ali, as normas gerais que nós chamamos, tá? Uhum. A lei já foi uma entrada em vigor, já despertando, né, as empresas, já despertando as pessoas jurídicas ali que lidam com dados pessoais, tá? Para que, olha, mercado, daqui a um ano, né, ou daqui a um período que foi até menor que um ano, mas daqui a certo período, as sanções irão entrar em vigor. Então já comecem a se preparar, já comecem a adotar essas providências aqui, tá? E aí, em 1º de agosto de 2021, nós temos a entrada em vigor das sanções, as penalidades administrativas, certo? As penalidades administrativas, aquelas que vão desde uma simples multa diária, desde uma advertência, correto? Desde bloqueio daquele banco de dados, suspensão daquele banco de dados, até multas até 50, né, 50 milhões de reais. Né? Limitado é 2% do faturamento bruto anual da empresa, limitado a 50 milhões de reais. Então, o montante já é extremamente significativo. Né? E aí, avançando, né, para quem essa sanção se aplica, tá? Para quem é que pode sofrer com essa sanção administrativa? Então, a lei trouxe duas personagens novos aí no cenário, né? A espécie do controlador de dados e o operador de dados. Então, quem é o controlador? Olha um termo jurídico que vamos ter que, não tem como escapar, mas é bem simples, tá, pessoal? Então, quem vai ser responsabilizado, eventualmente, né, por uma sanção pela ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é o controlador e o operador. O controlador é aquela empresa ou pessoa ali natural, né, a profissional liberal, por exemplo, o médico, certo, o advogado, que coleta informações, né, e define aquela finalidade. Então, por exemplo, eu sou um advogado, eu coleto dados pessoais, certo, ali de clientes, e ali eu defino a finalidade. Eu escolho o que eu vou fazer com esses dados pessoais. Ou seja, eu sou um controlador, tá? Então, eu posso ser responsabilizado. No âmbito do lojista, do varejo, né? Então, digamos que eu tenho uma empresa e ela tem uma loja. Os dados ali que ela coleta na loja para cumprir ali uma venda de um produto, então ela é responsável por aqueles dados, correto? Então, pode ser responsabilizada diretamente num processo administrativo. Agora, digamos que nesse processo aí de compra e venda, você precise compartilhar esses dados pessoais com uma transportadora, tá? Para fazer a entrega do produto, né? Às vezes um motoboy, uma transportadora, para levar aquele produto até o cliente. No ambiente online, nós temos vários terceiros envolvidos no e-commerce, né? Que há uma troca de dados pessoais. Então, a partir do momento que aquele cliente entra no site, né, já tem ali uma conversa dos cookies, né, sobre os cliques. A partir do momento que ele joga no carrinho e
e completa aquele formulário, aquele cadastro, já temos empresas que têm o compartilhamento dessas informações. No cadastro final, que são dados bancários, outras empresas têm o acesso, né, armazenam essas informações também até o final. Então, todos esses terceiros, tá, envolvidos aí nesse processo que nós estamos numa hipótese aqui de compra e venda, eles são operadores, tá? Eles são operadores. E aí possuem uma responsabilidade solidária frente àquela empresa que está diretamente ali oferecendo aquele produto ou serviço, tá? Então, essas duas pessoas aí do nosso exemplo, tá? Então, por exemplo, a empresa e a transportadora, elas podem responder perante a NPD. E o Lucas, a partir de quando? Então, vamos lá. A lei entrou em vigor em setembro de 2020, sanções a partir de 1º de agosto de 2021. Quando que eu poderei ser sancionado, né, penalizado? Então, vejamos, a partir de fatos ocorridos a partir de 1º de agosto desse ano, já podem ser puníveis, né? Já pode ser aberto um processo administrativo para se apurar essa infração, correto? Mas esse mês, né, esse início aqui de mês, já que saiu o regulamento sobre o processo, como vai funcionar esse processo de fiscalização e de sancionar as empresas, né? E aí a primeira rodada de fiscalização, a gente tem que vai começar a partir de janeiro de 2022, a primeira rodada, né, de fiscalização pela própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porém, desde 1º de agosto desse ano, já existe um formulário, já existem formulários no site da ANPD, em que lá qualquer pessoa física pode já fazer suas denúncias. Tá? Então, pode já fazer suas denúncias, empresas já podem comunicar incidentes, e já está na lei que ela tem que comunicar e o prazo que ela tem que comunicar os incidentes. Então, a ANPD, né, já pode a qualquer momento abrir essas denúncias, abrir essas respostas de incidentes e apurar isso no procedimento administrativo. Tá? Então, nós temos esse cenário, é um pouco picado realmente, tem que colocar isso na linha do tempo para entender, mas em tese é isso, tá, pessoal? A lei sanções a partir de 1º de agosto desse ano. Quem pode ser responsabilizado? Tanto a empresa que coleta diretamente, né, a responsável direta pelos dados, e as outras, e os seus parceiros, né, fornecedores, parceiros que você compartilhou essas informações. Por isso é tão importante a gestão de contratos, tá? E que nos contratos você consegue ali ter uma certa liberdade para dirimir algumas responsabilidades, né, separar um pouco a responsabilidade, correto? Para aí, eventualmente, em um processo fiscalizatório, a gente conseguir, né, reduzir e definir muito bem quem é responsável pelo quê, tá bom? E é tudo muito novo ainda, né? Vamos começar as fiscalizações em 2022, a gente vai entender quais são os pontos que estão sendo aí fiscalizados. Então, ainda tem muita água para correr. E isso, Daniel, ainda tem um detalhe, tá? Só acrescentando um pequeno detalhe que a gente falou aqui de sanções administrativas, tá? Sim. Mas temos as demandas judiciais, ok? Então, vamos lá, nós temos as sanções administrativas a partir de 1º de agosto. Mas desde a entrada em vigor, lá em setembro de 2020, quando a lei já estava em plena vigência, e qualquer pessoa já poderia se socorrer do judiciário para valer ali seus direitos. Então, no judiciário, para quê? Para buscar uma reparação material ou uma reparação moral. É claro que nós estamos acompanhando aqui as ações judiciais referentes na LGPD, vem crescendo, né, essas ações, e o judiciário tem dado uma resposta que até vai um pouco na linha da própria NPD, que é uma linha mais de, nesse momento, de orientação, de prevenção, correto? De não sair descarregando multas, nem uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe, né, o contexto que estamos inseridos aí, né? Então, e os juízes têm aplicando o entendimento, né? Até aqui em São Paulo, o entendimento é de que, olha, para você ter um dano moral, precisa comprovar ali o dano, precisa comprovar que realmente a empresa ela deixou, além de ela ter descumprido ali, né, a legislação, não ter adotado ali algumas regras, a medida técnica, a medida administrativa para proteger aquele dado, não ter coletado consentimento, compartilhou sem consentimento aqueles dados, mas precisa provar o dano efetivo. É isso que a gente tem visto nas decisões judiciais. Então, vazou meus dados cadastrais. Com esse vazamento dos dados cadastrais, só por isso, né, houve algum evento que abalou a minha honra, que abalou, né, o meu íntimo, perdi o sono, por exemplo,
Então, estamos vendo nessa linha aqui. Nós já temos decisões que o simples vazamento de informações por si só não caracteriza um dano moral. Tem que causar um dano, Tem que efetivamente. realmente provar Até um porque não dano. tem como a gente controlar também para onde vão essas informações. Quando você aceita um cookie ou dá um consentimento ali, ele é muito genérico, porque naquele momento, aquele cadastro está indo para uma finalidade, mas a gente sabe que hoje os dados, né, mala direta, tem um monte de coisa aí que é utilizado de N formas. Você vê, até o nosso perfil pessoal de gosto é ofertado e, teoricamente, não é protegido por lei, né? Mas vamos falar um pouquinho da nossa realidade de loja dentro do varejo, do ponto de venda físico. Hoje a gente tem muito essa questão da venda nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram. A pandemia deu uma acelerada nisso e a gente sabe que algumas marcas, a grande parte delas, tem feito um trabalho aí de preparar as equipes de vendas para fazer as vendas online, até mesmo para não depender tanto de um fluxo de shopping, ou a loja fechou, o shopping fechou, então eu tenho minha equipe preparada para vender online. Qual que é o impacto da LGPD dentro de uma loja física e de que forma essas informações de WhatsApp, de Instagram, elas podem ser utilizadas de forma segura? Qual a forma mais segura de utilizar isso pela equipe de vendas? Daniel, você tocou em um ponto que é o dia a dia das empresas, né? E aí geralmente, né, atividades que lidam direto com o público, direto com pessoas físicas, a gente trata até com maior risco, né? É mais delicado, tá? Sim. Então, vamos lá. São diversas. A lei, ela traz, como eu falei, uso justificado e certos princípios que cada empresa tem que obedecer. Isso não é diferente para o varejo, tá? Então, no varejo, em uma loja, acontecem diversas atividades, tá? Acontecem diversas atividades. E a depender de cada atividade, a gente tem que eleger um uso justificado, correto? Então, a depender da atividade, eu posso usar o consentimento, tá? E posso usar outras bases legais, que é, por exemplo, uma obrigação legal e uma execução de contrato. Então, eu coloco esse panorama, tá? Então, eu tenho um consentimento, eu tenho uma execução de contrato e eu tenho uma obrigação legal, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa, na loja física, tá? Um cliente, ele compra um produto diretamente da loja. Vai até a loja, seleciona o produto, vai até o caixa. É necessário, para eu efetuar a venda, eu pedir e-mail, nome, telefone, CPF, endereço completo, tá? Então, às vezes não preciso para efetuar a venda, para eu dar um cupom de venda para aquele cliente, tá? Então, se eu não preciso coletar essas informações para eu vender, eu não preciso coletar. Então, primeira dica e orientação que a gente dá para os nossos clientes é sempre o quê? Ver aquela atividade, então, processo de compra e venda, ver quais os dados estão sendo coletados, se esses dados são realmente necessários. Na lei traz o princípio da minimização de dados e de fidelidade. Então, o primeiro passo é, eu estou coletando o mínimo possível de informações pessoais, tá? Então, começa por aí. É claro, aí eu tenho um processo de troca, né? Então, eu tenho uma venda, não preciso, em tese, de alguns dados, cupom de venda, tá ok. Processo de troca, de devolução, é às vezes necessário emitir uma nota fiscal. Então, Sim. aí sim, eu vou solicitar o CPF, o nome completo, por exemplo, daquela pessoa, tá? E aí eu tenho uma justificativa, eu tenho uma obrigação legal. E aí, digamos que agora eu estou aqui com o meu cliente no meu balcão e eu tenho um cadastro de cliente, né? Meu PDV ali, que tem ferramenta de CRM, e ali eu tenho, né? E eu quero colocar esses dados, preencher um formulário com esses dados do cliente, para que depois eu consiga impactá-lo com uma lista de transmissão, com um mailing, correto? Com ofertas. Então eu tenho uma outra atividade aqui, mais ligada para a prospecção. Um programa de fidelidade, correto? Então, cartãozinho aqui, programa de fidelidade, um sorteio. Então, para isso, eu já tenho que se utilizar do consentimento. Veja que eu não tenho um contrato envolvido, eu não tenho uma obrigação legal envolvida. Então, eu tenho que usar aí o consentimento. Tá? E aí, como que eu vou gerir esse consentimento? A lei traz que o consentimento pode ser de uma forma física, de uma forma digital, mas que ele tem que ser auditável. A empresa precisa armazenar esse consentimento, certo? E aí, por exemplo, como é que eu coleto o consentimento desse cliente, né? Como é que eu comprovo que ele autorizou essas informações para o meu cadastro?
Tá? Então, aí a gente já vê uma série de medidas, né? Cada operação vai analisar o que pode ser feito, certo? Um QR Code, que ali o cliente dá o seu consentimento, acessa, preenche, ele mesmo preenche o formulário, né? E dá o aceite, aí ele já vê a política de privacidade, correto? Já dá o aceite para aquela finalidade. Algumas empresas utilizam tablet. Então, um formulário físico vai depender aí da operação, do que ela, as possibilidades que ela pode empregar, né? Ou às vezes dá os dados e recebe um SMS, ó, confirme aqui o seu consentimento, e aí você confirma. Por quê? Porque a gente está vendo isso nas lojas, né? Você vai agora numa loja comprar um chocolate, você acessa um cadastro e tem que agora dar um ok no SMS. Por que isso? Porque as empresas precisam de ferramentas para armazenar esse consentimento. Para armazenar o consentimento. Então, você vê agora um melhor cuidado, né? E aí, outro ponto, tá, Daniel? Não é só porque eu estou em uma execução de contrato, não é só porque eu estou diante aqui de uma troca, de uma devolução, que eu tenho que ter aquelas informações, que é só isso, tá? A lei traz que eu preciso cumprir com o princípio da transparência. Eu preciso informar para aquela pessoa que esses dados estão sendo coletados por uma obrigação legal e o que eu vou fazer com eles. Tá? Vou armazenar por 5 anos, que é o prazo aí de uma nota fiscal, correto? Vou armazenar por outro prazo menor ou maior, e isso vai tudo aonde? Na política de privacidade. Por isso que nós estamos cada vez mais trabalhando nas políticas de privacidade. Né? As políticas de privacidade de um ano atrás, ou até hoje, né, são aquelas políticas genéricas. Então, a lei tenta quebrar esse paradigma. Olha, sua política tem que ser uma política enxuta, uma política que o seu cliente, que aquele usuário, né, aquele titular dos dados, quem está do outro lado, consiga ler. Então, tem que ser uma linguagem clara e que tenha detalhado ali como você coleta, como você armazena, com quem você compartilha, por qual período, correto? Eventual compartilhamento internacional. Então, tudo isso tem que ter na sua política. E aí você cumpre o princípio da transparência. Então, ponto de venda físico, qual a nossa orientação? Analise, né? Analise aí as atividades que acontecem, certo? Então, pode ter uma compra, pode ter uma solicitação de troca, pode ter um cadastro, pode ter aquele mural de colaboradores, né? O painel ali de colaboradores, dados pessoais de colaboradores também são dados pessoais e protegidos por lei, certo? Câmera de monitoramento, né? Então, uma série de atividades aí. Câmara de monitoramento tem um aviso de monitoramento, né? São Paulo já tem uma lei até municipal que trata sobre o aviso de monitoramento. Né? Mas como é que acontece esse monitoramento? Né? Tem isso tudo registrado, como acontece, onde é guardado, tem os meios ali, controle de acesso, são informações pessoais. Tá? Não pode passar as imagens para qualquer pessoa, porque as pessoas têm essa mania de chegar lá, meu celular foi roubado aqui no seu balcão, eu quero as imagens, né? A gente se depara com isso porque não dá para você passar a imagem para qualquer pessoa, né? E nem sempre o cliente entende. Isso. Ainda dentro do nosso ambiente de loja, é muito comum as empresas mesclarem ali, ou muitas vezes até deixar o acesso das comunicações dentro dos celulares particulares, né? Então, recentemente, a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, recomendou que tivesse essa separação dos aparelhos corporativos dos pessoais. Então, fala para a gente um pouquinho do risco que existe dentro do ponto de venda dos colaboradores, a equipe de vendas utilizar os equipamentos pessoais ao invés do corporativo. Então, vamos lá. A gente considera a questão da comunicação interna, né, e a comunicação dos vendedores ali, tanto entre eles, quanto os vendedores com os clientes, traz um pouco de criticidade, tá, para a área de privacidade. E aí nós temos alguns riscos. Tanto é que agora, né, como bem você colocou aí, Daniela, já teve agora, a NPD trouxe um checklist até, um guia orientativo para pequenas empresas, com controles mínimos de segurança da informação, né? Olha, mesmo que você aí não tenha, né, condições de ter um especialista na área de segurança, mesmo que o seu porte aí, né, seja pequeno, mas eu tenho aqui um checklist para você e aí tomar já algumas medidas, tá? E uma dessas medidas é a separação, né, dos celulares privados do corporativo. Isso já era uma orientação que nós passamos, né? Todos passam como orientações, mas agora é fortemente recomendado pela ANPD. E por que essa orientação veio?
né? Por que separar celular privado do corporativo? E no varejo, nós temos um detalhe peculiar, né? Então, nós temos a vendedores, né? Os vendedores, então, muitas empresas, muitas lojas, o contato com o cliente, né? O próprio vendedor, ele tem ali o seu contato, a sua lista de clientes. Então, cada vendedor tem o seu cadastro único, então cada um tem seu banco de dados próprio, e nada desse banco de dados está com a empresa, né? É incrível. Então, assim, a empresa tem seu banco de dados, tem seu cadastro, mas cada colaborador tem o seu também. Tá? Então, vamos imaginar esse cenário. Cada vendedor, 5 vendedores, cada um tem seu cadastro, cada um faz as comunicações, cada um cria listas de transmissão, né, para os seus próprios contatos. Qual o problema disso? Né? Aí, uma série de itens. Por quê? Primeiro que esse cadastro não está unificado. E aí, a empresa ela não tem o backup dessas informações, não tem um controle de segurança aplicável a esse banco de dados. E olha só, já está infringindo um item ali da LGPD, certo? A empresa, lembrando que, pessoal, a perda de dados, tá? Então, por exemplo, se você coleta um dado de um cliente e você perde esses dados, já é considerado um incidente também. Às vezes, se você perde um banco de dados grande, já é um incidente. E aí, vejamos, cada vendedor, então, né, cria sua lista de transmissão. Como que a empresa vai conseguir comprovar, então, que teve o consentimento daquela pessoa para mandar essa lista de transmissão, se ela não tem o controle, né, sobre esse banco de dados? Se cada funcionário tem o seu próprio banco de dados. E aí vem a questão do celular privado, né? Se pelo menos tivesse o celular privado, um celular corporativo. Né? Aquele vendedor solicitou o consentimento. Cliente, tudo bem? Boa tarde. Eu posso te incluir nessa lista de transmissão? Né? Chegaram novos produtos, certo? Aí o cliente dando ok, ele coloca. E isso com backup você tem um registro desse consentimento. Olha lá, uma pequena medida que você já consegue eventualmente em uma auditoria ou em uma busca, né, no eventual solicitação dos titulares, incidentes, você consegue buscar aquele consentimento. Tá? E aí temos outro detalhe aqui, pessoal, que eu quero chamar a atenção de vocês. Se cada vendedor tem seu banco de dados, né, esse vendedor é desligado da empresa. Então, ele está na marca X, né, sobre a empresa X, ele é desligado dessa loja, vai para outra loja, leva a conseguir aquele banco de dados, porque olha, a empresa não tem controle nenhum sobre aqueles dados, certo? Como é que a empresa vai obrigar ali uma exclusão? Ou às vezes a empresa pode ter até termo de consentimento dizendo que ele excluiu aqueles dados, mas realmente excluiu aquelas informações, não tem essa gerência. Tá? Então essa pessoa vai para outra empresa e começa a disparar comunicações, né, lista de transmissão ou comunicações para aqueles clientes, né, sobre a bandeira de outra empresa. Aquele cliente agora ele pode responder com a LGPD, ele pode chegar, olha, tá, mas quem te deu esse meu contato? Né, quem deu autorização? Eu era cliente da empresa X, não da empresa Y. E aí isso pode gerar um incidente. E aí esse cliente ele pode ir até a NPD, certo? E fazer uma denúncia, certo? Olha, eu dei meu dado para a empresa X e não autorizei o compartilhamento dela com a empresa Y. E porque a empresa Y tem meus dados pessoais. Lembrando, pessoal, que os vendedores coletam dados, mas em nome da empresa. Os vendedores são meros colaboradores, são assim, né? São meros assim, é meio complicado, mas são empregados, são colaboradores, são prepostos da empresa, tá? Mas a responsabilidade daquelas informações é da empresa. Então, precisa tutelar, é muito bom se a empresa conseguir ter essa separação. Né? A gente sabe que não está ao alcance de todos, mas que tem essa separação dos celulares corporativos, do privado, que tem um WhatsApp Business, você consegue fazer algumas configurações, correto? E tudo isso, claro, aliado a um termo de confidencialidade para um futuro resguardo, né, de um compartilhamento não autorizado, atualização do contrato de trabalho e treinamento e conscientização, né, daqueles colaboradores, ó, o que deve e o que não deve se fazer. Então, não basta só ali ter um documento dizendo que ele vai ser responsabilizado na área trabalhista, civil, né? Precisa também passar instruções. Olha, colaboradores, nós estamos implementando esses controles aqui de segurança. Tá? A partir de hoje, tem uma nova lei. Isso aqui pode gerar um risco para a empresa, né? Financeiro, de imagem, né? De reputação. Então, a gente precisa cuidar, certo? Então, e aí passar conscientização e treinamento para os vendedores, para aquelas pessoas que operam ali diretamente com os clientes. Tá. Tem um comentário aqui relacionado com o que a gente falou um pouquinho aqui do Instagram.
Porque hoje, o que acontece? De novo, né, com a entrada da pandemia, as lojas de varejo, elas autorizaram as suas vendedoras a criar a sua rede de Instagram profissional. Tem muitos que usam o Instagram pessoal para fazer a divulgação dos produtos da marca, e tem alguns que criam um Instagram profissional. A Daniela tem um Instagram profissional dela que ela vende ali para a bandeira da marca que ela está trabalhando. E aí fica um pouco difícil de controlar isso, né? Porque você, de certa forma, está incentivando ela a jogar conteúdo para atrair a cliente, para vender, e depois ela sai também, vai trabalhar em outra bandeira. Então, existe essa dificuldade, até no sentido de a pessoa veio e postou alguma coisa que aí já é um pouquinho fora da LGPD, mas é só um comentário para complementar, postou algo que, de repente, pode influenciar aí na integridade da marca. Então, é um momento delicado que está tendo essa alteração relacionada com um novo comportamento, que fica difícil de você adequar tudo 100% à LGPD, mas que acredito que teríamos que ter muita criatividade para pensar qual a melhor forma de adequar isso e não deixar totalmente na mão do colaborador. Porque, no final das contas, o ônus é da marca. É da empresa, isso mesmo. Então, aqui eu já dou alguns palpites, tá? É claro que todas essas ações, tá, pessoal, a gente sempre aconselha um olhar mais de perto, certo? Mais de perto ali, ver aquele processo, identificar os erros, identificar riscos e sugerir medidas. Isso com uma análise mais apurada. Mas por cima, como você colocou aqui, Daniela, é sempre bom que a empresa se esforce ali, realmente tenha criatividade, né? Afinal, redes sociais ainda é novo para nós, então tem que desenvolver a criatividade. Instagram, por exemplo. Né? Se a empresa conseguir criar essas contas e ela ter a gerência, e aí ela que cria um controle de acesso, né, uma política de senha e dá essa senha para o funcionário, tá? Dá um acesso. E aí o colaborador só faz aquelas comunicações, aquele colaborador é desligado, ele remove, troca a senha, né? Tira o acesso. Tá? Então, você tem todo um controle efetuado pela empresa, já é uma medida que pode funcionar. Outra coisa é orientação, certo? Orientação, treinamento aí, de não ter solicitação de dados pessoais nessa conversa. Então, colaborador, você não pode pedir dados pessoais aqui. No máximo, o que você pode fazer? Inicia uma conversa com aquele cliente, tira dúvidas sobre produto, quantidade, preço, isso tudo, certo? Licitamente, correto? E na hora ali de prosseguir com o fim do atendimento, traz ele para o WhatsApp corporativo, certo? Traz ele para o canal institucional. Tá? E aí sim tem aí, ele entra direto, né, com o link, né? Às vezes já tem um link, por exemplo, do WhatsApp, ele entra direto, já cai na conversa, aqui já tem um backup, já tem segurança ali, um controle de acesso maior. Tá? Então, até porque, desculpa te interromper, mas quando ele está dentro do corporativo, é mais fácil até de você falar, não, esse mailing é meu, da minha marca, você não pode levá-lo quando você for para outro, né? Isso mesmo. Que no particular é aquilo que a gente já comentou aqui. E ainda, voltando um pouquinho agora indo agora para o varejo online, o que tem de diferente, de impactante da LGPD dentro do online? O que você coloca aí para nós do varejo nos atentarmos no dia a dia do online? Vamos lá. No e-commerce, tá? O que nós trouxemos as questões legais de uso justificado, de princípios, você vai aplicar as mesmas coisas que aplicaria para o varejo físico. Tá? A justificativa legal, o registro das suas operações, documentalmente, é a mesma fundamentação legal. Mas é claro que no digital as formas são diferentes. Tá? E no digital, o que nós trabalhamos, tá, pessoal? Política de privacidade, correto? Ali, o seu site é a vitrine. É como a pessoa ali tem o primeiro contato com a empresa. Então, e a política de privacidade, ela faz parte para trazer, é o canal de transparência, é um canal direto com o usuário, tá? No digital, no e-commerce, como nós falamos aqui antes, tem uma série de coleta de dados, tá? Então, sim, formulários, fale conosco, por exemplo, tem ali um aviso de privacidade no final, então colocar um aviso de privacidade é muito importante, que ele aceita, né, a política de privacidade, que ele aceita eventualmente se tiver algum dado que é fora, né, do comum, que ele dá o consentimento para essa atividade com esse dado, tá? A política, atualize a política de cookies, atualize a política do site.
tá? E aí, no e-commerce, nós temos vários terceiros, correto? Nós temos desde empresas, né, que fazem ali os pagamentos, os recebíveis, temos desde empresas, agências de marketing, né, que instalam seus próprios cookies no site, então programadores ali, pessoas que têm acesso, então os contratos, né, ali então um site pode ter vários bancos de dados, certo? E aí é extremamente essencial que agora as empresas passem a revisar os seus contratos, né? Tanto com empresas do ambiente físico quanto empresas do ambiente digital. Mais ainda, se preocupem com o seu parceiro, porque eles são operadores e por uma falha de uma empresa operadora de dados, a empresa controladora ela pode ser responsabilizada também. Tá? Então, isso. Então, os contratos, correto? Verifiquem ali as cláusulas de auditoria de você pedir a qualquer momento que a empresa comprove que está adequada à LGPD, né? Solicite a política atualizada de privacidade deles, né? Tem um controle mínimo. E aí, claro que a gente tem estratégias para ir acompanhando a maturidade da produção de dados com seus fornecedores. Mas, o que nós trazemos atenção, então? No e-commerce, cuidado com os formulários que há ali de dados pessoais, peça sempre os dados, né? É importante que a empresa sempre solicite a menor quantidade de dados possíveis. E até fazendo link com a questão trabalhista, né, a questão da admissão de currículos, né, no site algumas empresas têm ali, né, o trabalho conosco e tem um formulário de dados. Então verifique se naquele formulário do trabalho conosco tem a menor quantidade de dados possíveis. Então, realmente é necessário pedir o nome, CPF, raça, orientação sexual, e endereço, e por aí vai. Realmente é necessário ter nesse primeiro contato, né? Aí, é claro, depois vai evoluindo o processo seletivo, a gente já tem outros dados que são necessários. Mas é isso, no e-commerce, se preocupar primeiro com os avisos de privacidade, com as políticas de privacidade, que é o meio que você vai garantir transparência, atender os princípios da transparência, certo? E ali ter nos formulários, toda entrada de dados, ter ali, analisar, ver se realmente precisa de um aviso de privacidade. Revisar os contratos também com os parceiros de negócio, correto? Muito importante. Eu vou voltar, a gente vai entrar um pouquinho aí na área da RH, mas eu queria só voltar aqui, porque tem uma pergunta. Em loja, a vendedora possui acesso aos dados do cliente. É necessário fazer um aditivo de contrato visando responsabilidade solidária da colaboradora sobre os dados? Vamos lá. Vamos lá, tá? Quem foi? Você tem o nome da pessoa aí que mandou a pergunta? É o Edinaldo que está perguntando. Edinaldo? Edinaldo. Edinaldo, boa noite, Edinaldo. Então, respondendo a sua pergunta, vamos lá. A LGPD, ela não traz a responsabilidade direta para o empregado, tá? Quem responde pelos dados é a empresa ou aquela pessoa que está explorando a atividade econômica, tá? Então, nós temos até aqui na questão trabalhista, né? A empregadora é responsável ali, ela tem um poder diretivo da empresa. Então, ela é responsável pelos atos dos seus prepostos, tá? Isso diretamente. Então, um vazamento, um compartilhamento, um incidente, que aquele empregado possa ter dado causa por um erro ou por fraude mesmo, com vontade de fraudar, em tese é a empresa que vai responder. Isso perante a autoridade nacional ou perante um processo judicial. Agora, vem a importância de você ter um termo de confidencialidade com esse colaborador, não para ter uma responsabilidade solidária, tá? Mas para que comprovada aí um eventual fraude ou erro daquele funcionário que não cumpriu as normas, né, que você instruiu, não cumpriu ali olha, você comprovou, teve o treinamento, teve conscientização, os dados pessoais é para ser utilizado dessa forma. Ele não cumpriu, aí você consegue ter essa penalização, então, essa responsabilização da empresa com o colaborador. E aí eu tenho uma ação na área trabalhista, certo? Eu posso primeiro, ela está ainda durante o contrato de trabalho. Então, ela tem um desvio de conduta aí, gera um dano. Então, posso ter advertências baseado nisso. Esse mês, final desse mês, esse agora, teve uma ação trabalhista que foi reconhecida a justa causa. Se não me engano, tem umas 2 ou 3 que saiu, por causa aí da questão de dados pessoais. Então, o colaborador não cumpriu com as orientações, com a política interna, com o termo de confidencialidade, foi então demitido com justa causa e foi reconhecido na Justiça Trabalhista, tá? Então, se foi fora, se já saiu, né, decorreu o período do contrato, ele descumpriu aquele termo de confidencialidade, então já tem uma responsabilização civil ali,
pela lei de anticoncorrência, né? Concorrência desleal, a questão de informações confidenciais que foram vazadas, então tem toda uma responsabilização. Isso pode chegar até no ambiente criminal, tá? Tem alguns artigos ali do Código Penal que tem algumas ações que por culpa de vazamento, né, com aquele âmbito de fraudar mesmo a dados pessoais, tá? Ou seja, eu não posso colocá-lo como solidário, mas se for comprovado um dano, eu posso dar uma justa causa e dependendo de onde chegar esse dano, eu posso entrar com uma ação civil pedindo essa reparação e dependendo dessa ação, até uma criminal. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, vamos para o RH. O RH sofre também, né? A LGPD, ela também vai se aplicar aos dados pessoais dos colaboradores e quais os cuidados que a gente tem que ter no processo seletivo. Você já comentou um pouquinho sobre esses formulários que entram nos sites aí que você se cadastra nas vagas, mas dentro do processo seletivo, qual a minha limitação para me precaver dentro da LGPD? Tá ótimo, Daniel. Então, primeira coisa, tá? Primeiro item que nós temos que se atentar é que dados de colaboradores são também, né, dados pessoais são protegidos pela lei. Então, a empresa, ela, quando solicita dados pessoais de seus colaboradores, ela tem o dever de se atender, né, atender a lei para guarda segura, para a segurança daquelas informações, o uso justificado dessas informações. Então, primeiro ponto, né? E aí, nós, num processo seletivo, né, temos várias etapas e agora nós temos que olhar para cada uma dessas etapas e ver se realmente eu preciso de algum aperfeiçoamento dessas etapas para adequação à lei. Então, como nós falamos, desde o momento da recepção de currículos, certo? Já tem que se atentar para a questão de proteção de dados. Então, por onde que o currículo vem, né? O currículo vem pelo site, é aquele currículo físico entregue na loja, ou é aquela loja de shopping que vai até a administração e pega aqueles currículos e traz para a loja. Vem pelos grupos, hoje em dia vem pelos grupos, tem N grupos de RH que às vezes você acha o candidato ali. Tá, então por onde vem essa coleta? Tá? O que aí cada processo, cada atividade dessa tem que ter um olhar cautelar. O que nós aconselhamos, tá? Primeiro, é bom que a empresa tenha um termo de tratamento de dados, né, referente a currículos. Então, na hora que teve o recebimento de currículos, por exemplo, recebeu por e-mail, então a pessoa já recebe uma mensagem automática, ou no primeiro contato, né, que você vai, então, receber esse currículo, está interessado na vaga, tem um perfil, vou entrar em contato, no primeiro contato já disponibiliza ali um termo de tratamento de dados. E nesse termo, discriminando, olha, nós vamos utilizar os seus dados de currículos dessa forma, para essa finalidade, vamos armazenar até aqui. Tá? Porque isso, é claro, pode chegar dar sequência, né, e realmente ter uma admissão, ou não, ele pode morrer em determinado momento, não tem interesse. E aí tem que ter um período de guarda de currículos. Então, desde o momento inicial, né, quais os dados eu estou pedindo para aquele candidato, tem que se analisar se esses dados são extremamente necessários para aquela função que ele vai desempenhar. Tá? E aí, nesse momento de análise de currículos, tem um processo que algumas empresas de maior porte até, né, a gente vê isso na prática de empresas maiores, é a checagem de antecedentes, o background check de candidatos. Então, a checagem financeira, a checagem de antecedentes criminais, tá bom? E isso, o que é aconselhável? Né? Realizar somente para cargos que realmente necessitam, né, dessa confiança, que realmente justificam essa atividade. Tá? Nós temos decisões na área trabalhista, já até anteriores à Lei Geral de Proteção de Dados, já falando sobre essa conduta. Mas isso agora é novamente reforçado, certo? Com a LGPD. Ou seja, dá um tratamento que seja justificável. Tá bom? Então, desde o recebimento do currículo, então, se atentar para quais informações eu estou solicitando, se são extremamente necessárias para aquele cargo. Tem um período de armazenamento, e aí a empresa pode definir, olha, eu vou armazenar currículos 3 meses, certo? 5 meses. E para isso eu já trago um outro item, que é aquela questão, unificar o banco de dados de currículos. Né? Como você colocou aqui, Daniela. Então, todos os departamentos têm N WhatsApp com vários currículos. Né? Então, o que é interessante, unificar o cadastro de currículos. Se aquele gerente, aquele gestor, aquele diretor receber um currículo, né, quer trazer para a empresa, manda para aquela pessoa responsável, aquele banco de dados, e tem uma orientação, olha, exclua do seu, deixa só aqui nesse banco de dados, para não ter duplicidade.
tá? Porque se tiver eventual solicitação de exclusão de dados, lembrando, pessoal, a LGPD trouxe a possibilidade de qualquer pessoa, a qualquer momento, solicitar a exclusão, o acesso, a consulta às suas informações pessoais. Mas Tá? olha que coisa delicada. Então, se o empregado solicitar, a gente... Pois é. Mas olha que coisa delicada, porque no ambiente da RH é muito comum compartilhar currículos. Eu tenho um currículo bom aqui, mas que de repente não encaixou no perfil da minha vaga, eu mando para o outro. E agora? Por isso, então, aí nós temos... E chega currículo de tudo quanto é lugar, né? Isso mesmo. Então, o que nós aconselhamos aqui? De início, já ter um banco de dados centralizado da empresa, tá? Porque aí você vai ter um controle sobre a exclusão, sobre o armazenamento desses dados. No primeiro contato, já ter o termo de tratamento, tá? De No repente, primeiro dizer para a pessoa, então, que aquele currículo pode ser compartilhado para alguma outra vaga, algo nesse sentido? Isso. Que é uma prática muito comum. Só que aí a gente tem que essa questão que eu acredito, tá? Nós não temos uma orientação formal ainda das autoridades nacionais de proteção de dados. Nós ainda estamos aqui no início, né? A lei entrou em vigor agora, então muitos assuntos como este, por exemplo, ainda há uma certa nebulosidade, tá? O que nós estamos aplicando na prática, né, com nossos clientes nesses fatos que são difíceis, não tem uma resposta do sim ou não, é ver a melhor solução possível, tá? Qual é a melhor solução possível que vai conseguir demonstrar mais boa fé da empresa, né? Que vai atender ali os princípios, tá? De finalidade e adequação. Então vamos lá. Digamos que o Lucas ele está enviando o currículo para a empresa X. Tá na expectativa do Lucas que essa empresa X vai compartilhar esse currículo com XYZ, etc. Às vezes não. Às vezes eu só quero mandar para a empresa X. Entendeu? Então, é correto então eu pegar e compartilhar sem a ciência do Lucas? Entendeu? Então, não é uma prática mais recomendável. É a mesma coisa do compartilhamento de banco de dados de mailing, por exemplo. Não é mais recomendado. Correto? Então, eu tenho uma base de e-mail com aquelas pessoas que tiveram contato comigo, que mandaram e-mail ali no site. Aí eu pego essa base de dados. Olha, Daniela, você é de uma empresa parceira minha, pode usar essa base de dados aqui. Né? E aí você coloca essa base de dados de outra empresa no seu mailing e dispara. Não é mais. Tá? Isso aí já é um incidente de privacidade. Tá? Então, são atitudes assim que pode estar em um cenário ainda que a gente não tem uma resposta de sim ou não, tá? Mas que é sempre melhor, quando possível, aplicar as melhores práticas, tá? E aí, é claro, vai analisando a prática, vai ter que ter um relatório ali fundamentando a sua prática, tá bom? E aí, pode ir. Viu? São muitos detalhes. Isso que a gente está só detalhe. Um pouquinho aqui. Se for esmiuçar, tem assunto para mais de metro. E dentro do financeiro, quais os cuidados que o administrativo e financeiro tem que ter por conta da LGPD? Isso. Aí entra numa ação, tá? Num assunto que também faz financeiro, administrativo e o RH tem que se atentarem, tá? A questão documental de guarda de documentos. Tá? Então, toda essa questão de guarda de documentos físicos, digitais, tem que passar por uma análise, né? Esses documentos que estão armazenados, né, são realmente extremamente necessários ter esse armazenamento, definir prazos para a exclusão desses dados. Passa por aí. Voltando ainda um pouco no RH que nós estávamos comentando, nós sabemos que temos aí determinadas etapas, né, que tenham benefícios. Então, eu tenho empresas de saúde envolvidas, né, benefícios de plano de saúde, plano odontológico, tá? Então, o cuidado nessa fase do processo seletivo é redobrado, tá? Porque essas empresas que você tem que fazer os aditivos, né, com a LGPD, porque você está compartilhando informações sensíveis. E aí um detalhe, a empresa, se possível, evitar manter no RH ali, né, informações, dados sensíveis, dados de saúde dos colaboradores. Evitar ao máximo. A gente sabe que em algumas circunstâncias vai ser necessário, né, ter o armazenamento mais justificado. Mas evitar ao máximo. Porque qual a necessidade, né, de se ter todos aqueles dados sensíveis no RH daquele colaborador? Às vezes a gente pode estar falando de uma situação de cuidado mesmo com a saúde da pessoa, né? Bom, eu estou percebendo aqui que, por exemplo, na área de logística, eu estou tendo um alto índice de afastamento por dores lombares ou qualquer coisa nesse sentido. Então, você tem, eu acredito que
ter esses dados, essas informações, elas estão vinculadas com cuidado. Então, se eu tiver que ter o consentimento do colaborador, é no sentido de a empresa está preocupada em prevenir de doenças ocupacionais, ou seja o que for. Então, ok, a empresa então poderia ter esse banco de dados da saúde das pessoas, desde que ela tivesse o consentimento deles, explicando para que as informações são utilizadas? É isso? Isso mesmo. E além de ter o consentimento, porque quando a gente vai para dados sensíveis, e aqui tá, para todos que estão nos ouvindo, a lei ela coloca níveis de proteção. Tá? Então, dados cadastrais, que a gente pode colocar nome, endereço, telefone, CPF, dados cadastrais têm um nível de proteção. Então, eu tenho 10 bases legais, por exemplo. Né? Dados sensíveis, eu já tenho menos bases legais. Eu tenho ali umas menos 2, menos 3, mais ou menos, tem menor. Então, nesse caso, eu tenho que ter um consentimento, eu tenho que ter uma obrigação legal, tenho que ter, às vezes, uma execução de contrato, mas muito bem. Né? O risco é muito maior dessas informações sensíveis, porque a lei entende que dados de saúde, biométricos, orientação sexual, origem racial, filiação a sindicato, essas informações, aí tem um rol taxativo lá, essas informações podem gerar uma discriminação. Né? Então, imagine, Daniela, você tem no RH dados de saúde de um colaborador e isso é vazado para os demais colaboradores. Né? Não tem um controle de acesso rígido ali. E aí isso gera uma discriminação no ambiente de trabalho. Pode gerar uma discriminação no ambiente de trabalho. Dependendo da situação da saúde. Da situação, tá? Então, são dados que podem gerar discriminação. Então, é mais rígido o controle, tá bom? E aí tem os dados de criança e adolescente, que aí realmente eu preciso do consentimento, tá? Então, o consentimento do titular responsável legal, ou quando eu estou procurando aquele responsável legal, tá? Então, nós temos níveis aí. Então, nesse caso, a empresa precisa demonstrar que ela tem uma finalidade, que como você bem colocou, por isso que é muito caso concreto, tá vendo? Não são todas as empresas que vão fazer essa justificativa de olhar para a saúde, ter isso, ok? Daquele colaborador, e aí justificar e ter o consentimento, justificando tudo isso, tá? E lembrando que quanto mais dados a empresa possui, o risco dela é maior, né? Um risco de vazamento, a criticidade de eventual incidente de privacidade é maior. Na hora de atendimento a uma solicitação de algum titular, o trabalho pode ser maior. Então, como é que eu vou sair procurando onde tem dados daquela pessoa na minha empresa? Se eu não tenho um banco de dados centralizados, correto? Se eu tenho não tenho um mapeamento de dados, que é o primeiro passo de um programa de privacidade, o mapeamento das informações. Então, quanto mais informações, por isso que no administrativo e financeiro, nós destacamos essa preocupação. Né? Financeiro, nós temos as folhas de pagamento, né? São dados financeiros dos colaboradores, contas a pagar, contas a receber, que muitas vezes podem ser pessoas físicas, correto? E aí nós temos que ter toda essa gestão de onde estou armazenando essas informações, correto? E os períodos que eu tenho que armazenar essas informações. É muito assunto, né? Já para a gente ir caminhando para o finalzinho, vamos entrar numa área que muita gente gosta, que é o marketing. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de CRM, de mailing, de programa de fidelidade e N situações. Onde é que a LGPD entra aí? Quais os riscos e impactos dela dentro dessa área tão importante dentro das empresas? Bom, então, onde tem dados pessoais, a LGPD vai entrar. Tá? Então, já de início, onde tem dados pessoais, qualquer atividade do marketing, que nem algumas vezes podem não ter dados, né? Não lidam com dados, mas as atividades, por exemplo, do setor de marketing, que lidam com dados pessoais, vão ali ter a aplicabilidade da LGPD. E aí tem que ser feito um mapeamento, um estudo, um levantamento, né, das atividades, qual as melhorias vão ter que ser realizadas. E aí, como você bem citou, por exemplo, o mailing. Né? O mailing, nós temos dois usos justificáveis, né? A lei traz para a gente o consentimento ou o legítimo interesse. Tá? Uhum. Legítimo interesse, talvez a gente não tenha tanto tempo para falar dele aqui, tá? É um conceito bem jurídico mesmo para autorizar a utilização do mailing, tá, pessoal? Mas nós temos o consentimento, aquele consentimento estrito ali, e o legítimo interesse. Na prática, nós olhamos aquela empresa, como ela trabalha com mailing, e aí a gente faz a fundamentação e as modificações para atender uma outra base legal.
tá? Se a empresa escolheu o consentimento, ela vai precisar de uma autorização auditável que aquela pessoa concordou em dar aquele e-mail e receber aquelas informações do e-mail. E isso é o mesmo que ocorre, e aí já é o mais aplicável para os programas de fidelidade, certo? Os CRMs ali, que extraem dados, às vezes, do cadastro da loja, né, do PDV, você tem um CRM integrado, então esse banco de dados sai do PDV e vai direto ali para aquela aplicação de CRM, e ali tem um contato, né, a empresa envia brindes, envia presentes para o endereço da pessoa, muitas vezes, tá? Então, isso aí, o consentimento. Mas veja só, muitas ações do marketing, não é o marketing que vai buscar o consentimento, né? Esse consentimento foi no momento lá da coleta, né? No momento lá do ponto de venda, no e-commerce, correto? Que esses dados foram dados, né? Entendeu? E aí esses dados foram sendo compartilhados e chegaram no marketing para dar alguma atividade. Sorteios, né? Sorteios ali estamos chegando no final do ano, e aí tem uma série agora de sorteios, né? Então, além do registro com os órgãos governamentais, tem que atualizar o regulamento, né? Ter ali a tratativa dos dados pessoais nos regulamentos de sorteios, tá? Mas a principal ideia do marketing é a empresa tem que entender muito bem, né? Um mapa mesmo de quais as ações que o marketing realiza. Para quê? Para que isso seja transportado lá para o momento de coleta inicial. Para que no momento de coleta inicial, talvez você vai precisar pedir o consentimento para essa ação do marketing, tá? E aí, isso tudo está estruturado na política de privacidade, nos regulamentos, na política de privacidade, nos avisos de privacidade. Né? Às vezes tem um programa de fidelidade que aí já dispara um SMS, né? Já coloca ali um aviso de privacidade com o link para a política, para ele saber, para a pessoa saber como que vai ser utilizado ali os seus dados pessoais. Então, e tem um outro detalhe, tá? Os setores da empresa que lidam com novos projetos, né? Que lidam com projetos, novas ações, estão visando uma prospecção, visando a divulgação da marca, visando ali mesmo novos clientes, novos fornecedores. A lei traz um princípio que é o Privacy by Design. Tá? A lei traz o seguinte: olha, não se preocupe com a privacidade depois que você já está atuando. Nesse momento de adequação, claro, já está tudo andando, né? E aí nós só vamos caminhando, não pode parar. A empresa não pode parar 1 mês, 6 meses para fazer adequação LGPD e depois voltar ativa. Não pode. Então, estamos caminhando e adequando a nova lei. Mas os novos processos, então, processos a partir de setembro de 2020, né, já tem que serem iniciados com o pensamento da privacidade. Já tem que ver os controles de privacidade. Tá? Então, desenvolvedores, associação de marketing, vou instaurar um novo projeto aqui de sorteio, vou contratar um novo serviço de CRM. Já penso na privacidade, o que eu tenho que ter aqui, como vai ser a minha comunicação com esse consumidor, com esse cliente, né? Quais os dados, já penso na minimização dos dados, já penso na finalidade, já atualizo a política de privacidade. E aí, depois dos controles, né, de segurança administrativo, eu começo a rodar aquela atividade, tá? Aquele processo. Então, é o princípio do Privacy by Design. Isso tudo, pessoal, toda essa documentação, toda essa preocupação com a privacidade que a empresa tiver, vai ser levada em consideração em eventual processo administrativo judicial. Tá? Então, a gente fala muitas vezes, né, de tocar, mas como isso vai ser útil, né, lá na frente, né, vai ser comprovável. Tudo isso sempre documentando, porque lá na frente isso vai ser medida de boa-fé. A NPD já deixou muito bem claro nas suas comunicações e até na lei, né, sobre a aplicação das sanções de forma responsiva e gradual, conforme o comportamento daquela empresa. Tá bom? Ou seja, tem um trabalho grande aí para fazer, né? Eu imagino que a maior parte das empresas, elas começaram com essa adequação pelo e-commerce, pelo CRM. Áreas mais sensíveis. Porque são as mais sensíveis e que você tem um contato constante. Mas depois de toda essa conversa, a gente entende que ela existe em várias áreas, né? Então, o ideal seria fazer uma varredura, montar um projeto para que cada área se adequasse e que todas se interligassem, né? Porque, no final das contas, ali de fornecedores, você tem N fornecedores, né? E quando você fala de fazer um tratamento das informações, deixar tudo isso muito bem amarrado em todos os contratos, né? Sim. E aí, Daniel, até para nós caminharmos aqui para o final, é sobre isso,
tá? O projeto de adequação da empresa LGPD, e aí a gente começa a ver o pessoal modelos de contratos, modelos para lá, modelos para cá, muito cuidado com isso, tá? Porque uma adequação com privacidade, você tem que compreender. Então, num primeiro momento, um levantamento da situação atual da empresa, porque muitas vezes, Daniel, a empresa tem até controles de TI, de segurança aplicados, só não tem formalizados, né? Sim. Então, precisa entender como é que um setor se conecta com o outro, quando que sai, às vezes um departamento, como nós falamos do marketing, um coleta, o outro utiliza, depois compartilha, tá? Então, primeiro é um levantamento, tá? De todos os departamentos da empresa, e aí vai se apurar os departamentos que lidam com dados pessoais. A partir daí, nós temos que, tem que ser realizada, né, uma análise sobre cada atividade que lida com dados pessoais. Então, pega aí sorteios, mailing, pega venda, troca, tudo separadinho, e fazer uma análise de risco, né? E uma análise de medidas que vai ter que ser implementada na prática aí para a modulação, para adequação com a lei. E implementando isso, vai entrar a gestão de contratos, vai entrar a questão das políticas de privacidade, aí a questão técnica também, que é muito bom que a empresa tenha, a lei pede, né, que além da área jurídica, né, de privacidade, a empresa, se puder, né, tenha ali um acompanhamento também na área de tecnologia da informação, para que ela sane essas arestas de controle de acesso, né, a questão de segurança da própria informação mesmo, que isso evita ali incidentes, tá? E aí, ao final, não basta só ter esse mapeamento inicial, aplicação dessas medidas, né, que tem um início, meio e fim, mas se não continuar, né, se isso não tem uma continuidade. A LGPD, ela traz isso em um tópico na própria lei sobre o programa de governança e boas práticas. A empresa ela tem que levar isso adiante, né? Não basta tirar um raio-x agora e ano que vem querer ir tirando só raio-x, né? E não ir tratando ao longo do tempo. Tá? Então, assim, a lei traz esse programa de governança de boas práticas, certo? Um acompanhamento, e aí nós temos a figura do DPO, do encarregado de proteção de dados, que é um assunto bastante amplo também, que é a pessoa responsável por ir mantendo essa governança, né? O privacy by design. Então, toda vez que a empresa for pensar em um projeto novo, já tem uma consultoria ali para pensar a privacidade, correto? Então, tem que ser um programa constante. E aí eu coloco outra pitada aqui de sal, porque até tão importante, nós já estamos verificando isso na prática. O regulamento, né? Olha só, o regulamento sobre o processo administrativo já deu os prazos de resposta, certo? Então, a empresa, se ela for notificada pela ANPD, ela tem um prazo de 10 dias úteis para apresentar defesa. A empresa vai conseguir fazer um relatório de impacto à produção de dados, que é o documento que ali traz, em 10 dias úteis? Vai conseguir fazer todo o levantamento, mapeamento, implantação, demonstração, verificação, se foi implantado mesmo, tudo isso em 10 dias úteis? Não tem como. Tá? Então, independente do porte, tá? É experiência prática. Você pode ser você pode ser tudo em papel, nada informatizado, mas assim, 10 dias úteis fica difícil, tá? Então assim, tem que ser um programa realmente que tem que já ter. O que é importante agora, tá? Eu sempre falo isso nas nossas conversas. Mesmo que a empresa não tenha condições de buscar uma assessoria, uma consultoria especializada nesse momento, que busque ali dar os primeiros passos. Tá? Então, olha essa análise mais sensível aqui, olha essa atividade mais sensível e já tente buscar adequações, certo? Aqui eu buscar como a gente está aqui, né, em uma live hoje, já falando sobre algumas adequações. Então, já buscar tentar implementar algumas medidas, já deu o primeiro passo, porque tudo que a empresa fizer nesse sentido é prova de boa-fé, tá bom? E aí, claro, se tiver aí, está à disposição, está aí no orçamento, né, na necessidade da empresa, então nós sabemos o período está difícil, buscar assim, uma assessoria especializada para que faça, né, essa análise de riscos aí, sugestão de medidas. Mas o projeto de adequação, só deixando bem claro para vocês, né, e muita gente tem dúvidas sobre essa adequação, tem um levantamento inicial, mas tem que ser mantida essa governança. Né? A gente até brinca, não vá por essas. Quem promete um programa de privacidade, quem promete adequação à lei sem governança, certo? Que realmente todos os departamentos têm que estar envolvidos nesse projeto. É uma mudança de cultura, né? Até uma mudança de cultura que tem que abranger desde a diretoria, os gestores, para aí sim os colaboradores, os vendedores, quem está na ponta, trazer, né, ter essa transformação cultural de mentalidade, né, que dados agora importam,
né? Dados é um ativo de risco agora. Assim como as informações confidenciais da empresa, os dados pessoais têm um valor muito grande. É que é muita informação e a gente está falando do momento de pandemia, que as empresas também se adequaram com um monte de coisa, vieram para o online, então tudo muito meio que atropelado, né? Mas de toda forma tem que adequar. E aqui tem algumas empresas, Daniel, elas estão fazendo pontualmente. Tá? A gente tem visto isso, né? Porque as empresas não estão conseguindo, nesse momento, a prioridade são outras, de buscar uma consultoria geral, mas pegou ali a lista de transmissão, o cadastro de clientes, opa, como eu posso me adequar nesse processo? E daí vai processo por processo, né? E aí vai se adequando ao longo do tempo. É isso, muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Vamos abrir aqui, ver se mais alguém quer perguntar algo. Já coloquei aqui do Edinaldo, da Andréia. É isso. Doutor Lucas, quer colocar mais alguma coisa? Alguma observação? Então, acho que a conversa foi muito interessante. Acho que a gente cobriu aqui muitas dúvidas que a gente vê na prática de atendimentos que a gente, né, que chegam para nós. E aqui eu me coloco à disposição também de vocês. A live está acabando, vai ficar registrada, né? Vai ficar no YouTube. A gente vai colocar. Qualquer dúvida, certo? Qualquer aí dúvida sobre a aplicação ali da LGPD, pode entrar em contato conosco, né? Nosso escritório Cerveira Advogados. E aí a Daniela depois vai colocar nossos contatos, né, Daniela? Para vocês, a gente fica totalmente aqui à disposição, tá? Para dúvidas, esclarecimentos ou trocar conhecimentos também. Então, desde já eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Boa noite, boa tarde, bom dia aí, né, a todos. Obrigada a você, doutor Lucas. Muito legal o nosso bate-papo, acho que uma conversa muito produtiva. Obrigado a vocês que participaram, nossos espectadores. Espero que a gente tenha conseguido ajudá-los aí nas principais dúvidas e ter dado um insight de como fazer e como adequar isso. E muito obrigada, boa noite para todos e bom descanso para quem está terminando o trabalho. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.